Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que nós temos uma Suprema Corte que tem serviços prestados a este país de extrema relevância. É importante dizer que nós temos uma justiça que, gostemos ou não dela, tem serviços prestados de grande relevância para o nosso país. Podemos dizer que nesse período de instabilidade, que foi um período de tentativa e os ataques à democracia, podemos dizer que uma parte significativa do Judiciário se posicionou e se portou na defesa da institucionalidade democrática. Então, e nessa institucionalidade democrática e na nossa democracia, a nossa república, ela dá, que não é fato em outras democracias, em outras repúblicas, dá ao judiciário a estatura de poder. E, portanto, no nosso país, na nossa democracia, na nossa república, a nossa institucionalidade democrática é formada por três poderes que se equiparam, sendo que os poderes legislativos e o poder executivo têm uma diferença, que é a legitimidade dada pelo voto. Mas essa legitimidade dada pelo voto é para que a gente possa pensar o futuro. Mas quem tem a obrigação de olhar para o passado e fazer as correções daquilo que não foi feito corretamente num determinado momento do tempo é o Judiciário. E foi dado ao Judiciário essa posição de poder. E a Constituição diz que esses poderes, eles se equiparam e são independentes entre si. E eu queria, corroborando aqui com o ilustríssimo senador Marcelo Castro, por quem eu tenho muita admiração e respeito, como a todos, eu quero dizer que estamos diante de flagrantes inconstitucionalidades, mesmo aprovando um projeto de emenda constitucional. Porque, mesmo sendo um projeto de emenda constitucional, existem aquelas cláusulas que são basilares e que são as cláusulas fundantes, que são as cláusulas constitucionais chamadas pétreas, que é sobre as quais se fundam e que se estabelece o grande edifício da Constituição, da Carta Magna brasileira. E aqui eu vou citar algumas das flagrantes inconstitucionalidades. Primeiro, a ofensa ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, pois a PEC ofende a separação dos poderes, ao invadir o espaço de autodeterminação e auto-organização do Poder Judiciário, o qual não pode ser suprimido nem mesmo por PEC. A ofensa ao artigo 5º, parágrafo inciso 35 da Constituição Federal, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, uma vez que enfraquece a tutela provisória enquanto mecanismo inerente ao exercício da jurisdição, que foi citado aqui pelo senador Fabiano Contarato na fala dele. Ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, por ferir a independência e a autonomia dos poderes, pois interfere nos poderes do relator, que funcionam como órgão judicial, tolhendo sua independência. Ofensa ao artigo 5º,
inciso 78 da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, pois o trancamento de pauta e a inviabilização de decisões monocráticas contribuirão para um processo mais moroso, aumentando a sobrecarga de trabalho e o congestionamento da pauta dos órgãos colegiados do Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da proporcionalidade e a participação democrática da sociedade. Artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que o prazo de 6 meses para julgamento de mérito da ação de controle abstrato de constitucionalidade inviabiliza a participação social ampla, oferecendo subsídio para julgamentos. Ofensa à hierarquia entre órgãos jurisdicionais. O artigo 92 da Constituição Federal, isso porque, caso aprovada a PEC, o ministro do Supremo Federal terá menos poder que o magistrado de primeira instância. Neste sentido, um juiz de primeira instância poderá conceder, numa ação civil pública, monocraticamente tutela de urgência, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade de quaisquer leis ou atos do poder público, inclusive afetando políticas públicas ou criando despesas. Todavia, essa possibilidade de decisão monocrática será vedada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é isso, senão um afrontamento direto à função precípua da Suprema Corte? Ofensa ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, pois a PEC praticamente suprime a possibilidade de tutela jurisdicional efetiva dos direitos fundamentais em caso de urgência. É de se recordar que foram decisões monocráticas, preste atenção, na pandemia, que possibilitaram a aquisição direta de vacinas pelos entes federados e a instalação da sala de situação para conter o avanço e a disseminação do coronavírus entre a população indígena. Ofende ainda a Lei Complementar número 95 de 1998, uma vez que a redação do parágrafo 1º do artigo 97 da PEC é bastante técnico, ou seja, tem uma técnica que gera dubiedade Por um lado, determina-se que a cláusula de reserva de plenário é válida para decisões cautelares e outras de quaisquer naturezas. Dessa forma, decisões monocráticas seriam incabíveis em qualquer hipótese. Por outro lado, em contradição, a segunda parte do parágrafo 1º conduz ao entendimento de que as decisões monocráticas seriam cabíveis fora as hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 97, quando se trata de suspensão de eficácia de lei, suspensão de ato dos presidentes da República, Senado, Câmara e do Congresso Nacional. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras senadoras que nós vamos passar por um vexame, que é o vexame de ver essa PEC não prosperar por inconstitucionalidade flagrante que hoje praticamos aqui num ato de certa forma, pouco pedagógico com a sociedade, que precisa entender que uma instituição, ela não está e não se move em função do movimento e da direção do vento, mas a institucionalidade, um país e uma sociedade se move em função de valores e em função, para concluir, senhor presidente, e em função de uma estrutura institucional que nós escolhemos, a democracia, a república, formada por 3 poderes livres e independentes, com equidade de força, para consolidar esta democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério Carvalho. Eu peço atenção